Já imaginou o peso de cometer o primeiro crime da história da humanidade? Um ato tão devastador que ecoa até hoje como um dos maiores dramas da existência humana. E se eu te dissesse que tudo isso começou com dois irmãos, filhos do mesmo ventre, unidos pelo mesmo sangue? Esta é a história de Caim e Abel, um conto que transcende o tempo, revelando as sombras mais profundas do coração humano. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir vai mudar para sempre a forma como você enxerga o amor, a inveja e o destino. No princípio, Adão e Eva deram à luz dois filhos, Caim, o primogênito, e Abel, o caçula. Caim trabalhava a terra, suava para cultivar os frutos que alimentavam a família. Abel, por sua vez, cuidava do rebanho, guiando as ovelhas sob o sol do Éden perdido. Ambos tinham o mesmo objetivo: agradar a Deus. Mas aqui, meus amigos, começa a tragédia. Quando chegou o momento de oferecer sacrifícios ao Senhor, Abel trouxe o melhor de seu rebanho, um cordeiro sem mancha, puro e perfeito. Caim, por outro lado, ofereceu os frutos da terra. Deus olhou com favor para a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Por quê? Será que Deus tinha preferência por um irmão? Ou seria que a oferta de Caim refletia algo mais profundo, algo que estava enraizado no próprio coração dele? Caim sentiu algo que talvez todos nós já tenhamos experimentado: a amarga picada da inveja. Ele não via mais seu irmão como companheiro, mas como rival. A ira tomou conta de seu ser. E Deus, em sua infinita sabedoria, lhe deu um aviso. Por que está irado? Se fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer o bem, o pecado está à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Essas palavras são como um espelho para todos nós. Quantas vezes permitimos que nossas emoções nos dominem? Quantas vezes ignoramos os alertas da nossa consciência? Para Caim, o orgulho falava mais alto. Ele olhava para Abel e enxergava tudo o que ele não era: aceito, amado, abençoado. Cada sorriso que Abel dava, cada momento em que seu sacrifício era lembrado, era como uma faísca na alma de Caim, inflamando a inveja em seu interior. Dias se passaram, mas a chama não se apagava. Pelo contrário, crescia. A rejeição que ele sentira havia se transformado em um fogo consumidor que queimava sua alma e obscurecia sua razão. Abel, por outro lado, não parecia perceber o abismo que se abria entre ele e seu irmão. Ele seguia com sua vida, talvez até tentando confortar Caim de sua maneira. Mas a dor de Caim era uma ferida que só ele podia entender. Ele se sentia traído não apenas por Deus, mas pela própria vida. E essa traição o corroía de dentro para fora. Em um momento de tensão crescente, Caim decidiu agir. Ele chamou Abel para o campo. Era um lugar que conheciam bem, um refúgio, onde brincaram quando crianças e compartilharam risos. Mas desta vez, o que os unia não era alegria, era a sombra da traição. Ali, sob o céu aberto, Caim permitiu que a ira transbordasse. Ele golpeou seu irmão. O sangue de Abel, puro e inocente, manchou a terra. O grito de Abel foi breve, mas o impacto de sua morte foi eterno. A terra que antes recebia o suor de Caim, agora absorvia o sangue de Abel. E naquele instante, o mundo pareceu parar. O tempo congelou, e o silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer grito.
Caim, sujo de terra e sangue, encarou suas mãos e percebeu o que havia feito. A vida que ele havia tirado não era apenas de Abel, mas também um pedaço de si mesmo. O que restava agora? Apenas o vazio. Quando Deus confrontou Caim, as palavras soaram como trovão. Onde está o seu irmão? A resposta de Caim foi curta, mas carregada de frieza. Sou eu o guardador do meu irmão. Era como se ele quisesse fugir de sua própria consciência. Mas Deus sabia, Ele sempre sabe. O sangue do seu irmão clama a mim desde a terra, disse Deus. E essas palavras ecoaram como uma sentença, não apenas para Caim, mas para toda a humanidade. Deus decretou que Caim seria amaldiçoado a vagar pela terra, sem descanso, sem lar. Ele seria um fugitivo, sempre perseguido pelo peso de sua própria culpa. A punição de Caim foi severa. Ele foi amaldiçoado a vagar pela terra como um fugitivo, marcado para que ninguém o matasse. Ele perdeu tudo, a família, a paz, a própria conexão com Deus. Mas o que torna esse momento ainda mais intenso é a complexidade da sentença divina. Deus não apenas o puniu, Ele lhe deu um destino que mistura justiça e misericórdia. Imagine o tormento de Caim, condenado a carregar o peso de seu ato todos os dias de sua existência. Cada passo que ele dava era uma lembrança do sangue derramado, da terra que clamava contra ele. A cada pessoa que encontrava, o sinal em sua testa gritava sua vergonha ao mundo. Era um lembrete constante de que, mesmo na mais profunda queda, a vida continua, mas não sem um preço. Esse momento nos força a refletir como lidamos com nossos próprios erros, como enfrentamos as marcas que carregamos, sejam elas visíveis ou escondidas em nossa alma. Caim é um espelho de nossa própria luta entre o arrependimento e a aceitação. Ao longo de sua jornada, Caim tentou reconstruir algo de si mesmo. Ele fundou uma cidade, teve descendentes, mas o vazio em seu coração era inescapável. Ele sabia que sua conexão com Deus estava quebrada. Sabia que nunca mais veria o olhar de aceitação que tanto desejava. E talvez seja aí que reside a maior tragédia. O conhecimento de que, apesar de ainda estar vivo, ele estava eternamente separado da plenitude da vida. Caim não é apenas o primeiro assassino. Ele é o símbolo de todos nós, que em algum momento nos afastamos do que é puro, do que é sagrado. Ele representa a luta constante da humanidade entre a culpa e a redenção, entre a sombra e a luz. A história de Caim e Abel não é apenas sobre um crime ancestral. É sobre escolhas, emoções e consequências. É um lembrete de que nossas ações não são isoladas. Elas ecoam na eternidade. E agora eu quero saber de você. O que essa história te ensinou? Deixe seu comentário abaixo, porque eu adoraria saber sua opinião. Se você gostou deste vídeo, dê um like e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias que vamos explorar juntos. E olha, tem um vídeo aparecendo aqui na tela agora mesmo. Ele complementa essa história de uma forma que você não pode perder. Clique e assista. Até a próxima e que sua jornada seja sempre iluminada.